O trabalhador dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Especialistas traçam um perfil da equipe ministerial anunciada por Bolsonaro. Novo governador do Rio tem o desafio de administrar um estado falido e com muitos problemas. Posse de Jair Bolsonaro aqui em Brasília teve um forte esquema de segurança que atrapalhou o trabalho da imprensa e fez com que milhares de pessoas fossem embora para casa ainda na metade da cerimônia, sem ver praticamente nada. Era como se ainda estivesse em campanha. Nos 2 discursos que fez ontem na cerimônia de posse, Jair Bolsonaro falou em ser presidente de todos os brasileiros. Mas o que fez foi justamente o contrário. Falou em inimigos internos, insistiu em criticar o que chama de ideologia de gênero e repetiu inúmeras vezes as expressões Deus e família. Como se isso não bastasse, Bolsonaro disse que vai livrar o brasileiro do socialismo, sistema que o país nunca experimentou. Discursando aos parlamentares, Bolsonaro focou no combate à ideologia, à corrupção e à criminalidade. Não se aprofundou em nada e se limitou a repetir as frases de efeito que definiram seu percurso político. E convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. A ocasião serviu ainda para relembrar a facada sofrida por ele em setembro. Bolsonaro atribuiu a tentativa de assassinato cometida por um homem a inimigos da pátria. Por isso, quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral transformou-se em um movimento cívico, cobriu-se de verde e amarelo, tornou-se espontâneo, forte e indestrutível e nos trouxe até aqui. O segundo discurso, desta vez para apoiadores, na Praça dos Três Poderes, foi antecedido pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, que realizou a transcrição da fala para a língua brasileira de sinais. A Libras virou lei no Brasil por iniciativa da deputada Maria do Rosário, aquela que Bolsonaro disse que não merecia ser estuprada. Assumindo o púlpito, Bolsonaro citou como problemas do Brasil o socialismo, a falta de valores e o politicamente correto. E me coloco diante de toda a nação, neste dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Não podemos deixar que ideologias nefastas venham a dividir os brasileiros. Ideologias que destroem nossos valores e tradições, destroem nossas famílias, alicerce da nossa sociedade. Apesar do destaque dado à performance de Michele Bolsonaro, que fez um discurso em Libras, o primeiro gesto do novo ministro da Educação, Velés Rodrigues, foi acabar com a secretaria que cuida exatamente da educação de surdos. A atribuição era da SECAD, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Como a SECAD deixou de existir, não se sabe quem e nem qual pasta cuidará dessas ações, ou mesmo se haverá esse cuidado. A decisão de Jair Bolsonaro de transferir da FUNAI para o Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas dá aos ruralistas o poder de demarcar suas terras e esvazia a FUNAI, criada há 42 anos para proteger os direitos dos povos indígenas. Eu conversei agora há pouco sobre isso com o Tiago Caraí, liderança da terra indígena Jaraguá, em São Paulo. Ele está preocupado com a perda de direitos. Vamos ouvir. Então, essa mudança para a gente, na verdade, ela é muito preocupante, porque o Ministério da Agricultura, né, apesar de ela falar da agricultura, né, ela é concentrada sobre a questão do agronegócio, né, então ela trabalha mais com a questão de preocupação com a economia do Brasil, né, no sentido de pensamento de empresários, de indústria, né, onde a gente vê
essa maior dificuldade para ter o nosso direito reconhecido de novo outra vez. Né? Em Brasília, a posse de Jair Bolsonaro foi marcada pelo forte esquema de segurança. Uma situação que atrapalhou o trabalho da imprensa e frustrou a expectativa da população que acompanhou a cerimônia ao vivo. Jornalistas abandonaram a cobertura oficial e muita gente foi embora sem ver nada. Para os jornalistas, a posse começou cedo, em 1º de janeiro, às 7 da manhã, no Centro Cultural Banco do Brasil, onde todos tiveram que se reunir para serem guiados até os pontos de cobertura pré-estabelecidos pelo cerimonial da posse presidencial. Um tormento em nome da segurança, que fez com que centenas de profissionais ficassem reclusos até a hora do início da cerimônia, às 3 da tarde, e em alguns casos até o início da noite, como no Itamaraty, sem acesso livre a banheiros, alimentação ou mesmo as simples cadeiras. Alguns jornalistas estrangeiros, como da França e da China, abandonaram a posse, alegando cárcere privado. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, divulgou uma nota protestando contra as restrições. Para a entidade, o tratamento aos repórteres foi antidemocrático e ignorou a obrigação constitucional de transparência. Segurança que atrapalhou também os eleitores de Bolsonaro, que foram à esplanada dos ministérios para acompanhar a cerimônia, que desde a frente da Catedral Metropolitana, onde a cerimônia foi iniciada, tiveram que enfrentar 4 pontos de revista. Nossa equipe de jornalismo, que abriu mão da reclusão dos palácios e salões, acompanhou com aparelhos celulares. A dificuldade era grande. As grades não permitiam acesso e ficou praticamente impossível acompanhar os detalhes. Por volta das 4h30 da tarde, quando Jair Bolsonaro e a comitiva presidencial ainda deixavam a rampa do Congresso rumo ao Palácio do Planalto, muita gente já tinha desistido e voltava para casa. Muitos reclamaram da falta de banheiros e da ausência de telões. Se eles tivessem pensado nos eleitores do Bolsonaro, eles teriam colocado 2 telões. E nós que não conseguimos chegar lá no acesso, eu fui muito perto. Agora eu volto triste, porque eu podia ter visto na TV, no conforto da minha casa, tomando alguma coisa. Ninguém viu. Apesar da frustração, quem esteve na posse se manteve fiel aos discursos do novo presidente durante a campanha eleitoral. A expectativa nos próximos 4 anos é pelo que chamaram de fim da corrupção e do partidarismo, diminuição da violência e a desburocratização do Estado. Segurança, né? Melhorar a segurança, educação, precisa melhorar bem a educação, saúde. Melhorar, né, a questão do serviço público, né, ser um governo mais tecnocrático, né, a partir do mérito, né, da competência e não da negociada. Não tendo corrupção para mim é outro mês. É a primeira expectativa? Primeira expectativa, porque sobrando dinheiro, tendo uma boa gestão, a gente vai ter uma saúde melhor, a gente vai ter uma educação melhor, uma segurança melhor. Quando perguntamos sobre as acusações de corrupção na cúpula da família Bolsonaro, como no caso de Fabrício Queiroz, a resposta foi evasiva. Muito boa, né? Muito boa. A maioria também não respondeu com argumentos sobre a possibilidade da liberação da posse de armas por meio de um decreto. Eu tenho uma chácara, já passei por esse absurdo de querer invadir, eu tenho uma arma em casa, na minha chácara, para proteção. E como acabamos de ver, equipes estrangeiras desistiram de cobrir a posse de Jair Bolsonaro, tamanhas eram as restrições impostas à imprensa. O calvário a que jornalistas foram submetidos foi relatado no jornal Folha de São Paulo pela jornalista Mônica Bergamo. No Twitter, a apresentadora da Globo News, Leilane Neubarth, fez um apelo. Ela perguntou, abre aspas, será que alguém vai fazer uma reportagem com jornalistas experientes em coberturas de posse para contar como foram as condições de trabalho nesta cerimônia? É uma sugestão que poderia ser feita na própria emissora onde Leilane Neubarth trabalha.
E outra das primeiras atitudes de Jair Bolsonaro na presidência foi assinar medida provisória que retira a população LGBT da lista de políticas e diretrizes destinadas à promoção dos direitos humanos, agora parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela pastora Damares Alves. Entre as políticas e diretrizes destinadas à promoção dos direitos humanos, estão destinadas a mulheres, crianças e adolescentes, juventude, idosos, pessoas com deficiência, população negra, minorias étnicas e sociais indígenas. As pessoas LGBT, que antes eram citadas nas estruturas de ministérios e secretarias especiais da presidência, foram excluídas. E o péssimo tratamento dado à imprensa nacional e internacional é um dos temas da análise do nosso comentarista político, José Lopes Feijó. Ele também fala do desencontro entre o discurso de confronto pregado pelo novo presidente e o arremedo de pacto nacional proposto por Onyx Lorenzoni. É assim que vai ser tratada a liberdade de imprensa? Mesmo sabendo que a imprensa tem sido, em regra, conivente com o que estamos vivendo, e graças a ela, Bolsonaro encontrou um campo fértil para se eleger, as primeiras medidas do governo Bolsonaro já mostram ao que ele veio. Por exemplo, a extinção do Ministério do Trabalho, num claro ataque à classe trabalhadora, que ele quer que seus direitos não existam, que os seus direitos sejam a informalidade. E começou, por exemplo, reduzindo o valor do salário mínimo, que já anuncia que a política de valorização do salário mínimo vigente será extinta no governo Bolsonaro. Além disso, transferiu para o Ministério da Agricultura, ou seja, para os ruralistas, a questão da demarcação de terras indígenas, quilombolas e reforma agrária, num claro sinal de que a partir de agora todas essas populações que lutam por direitos serão vítimas das ambições dos ruralistas. Meio ambiente que se dane, os direitos indígenas não servem para nada e os quilombolas não terão mais suas terras reconhecidas. E reforma agrária, bom, essa nem pensar. É o que se pode esperar com esta atitude do governo Bolsonaro. Por outro lado, especialistas americanos, membros do governo norte-americano, circulam pelo Palácio do Planalto, propondo que o Brasil integre um grupo de países para intervir na Venezuela, desrespeitando o direito e a soberania dos povos. Com que as oposições devem concordar? Com a entrega do nosso patrimônio público? Com o desmonte das estatais? Com o desmonte do Estado brasileiro, conforme propõe o vice de Bolsonaro, Mourão? Evidente que aqui não há acordo possível. Sequer o combate à corrupção prometido pelo governo Bolsonaro é uma coisa real. Basta ver que entre os seus ministros nomeados, vários deles, inclusive da Casa Civil, são suspeitos de atitudes ilegais, de atos e atitudes ilegais. E o Queiroz, por exemplo, continua sendo uma incógnita do governo Bolsonaro sobre todos os aspectos, sobre a explicação esdrúxula que ele deu para a movimentação nas suas contas, sobre o destino do dinheiro, para quem ele arrecadava, por que ele arrecadava. E é curioso ver que o mesmo Ministério Público, tão ativo em prender aqueles que interessavam para desequilibrar o jogo político, neste caso, faz vistas grossas e reconhece todas as desculpas do advogado de Queiroz. O que esperar então do governo Bolsonaro pela amostra do seu primeiro dia? Um pacto? Ou o que ele disse no seu discurso, mantendo uma postura de palanque e de guerra contra seus possíveis opositores? Sim, porque o discurso de Bolsonaro não foi um discurso de conciliação, mas foi um discurso de agressão àqueles
que pensam e são diferentes. Você vai ver a seguir. Novo governo do Rio assume estado cheio de problemas. A gente volta já. Olá, pessoal, uma excelente noite de quarta-feira a todos. Espero que todos tenham tido uma excelente entrada de ano. E vamos aos comentários. Eu começo lendo do Eduardo Selga. O que significa livrarmos do politicamente correto? Abrir espaço à barbárie? Ao vale tudo contra as minorias sociais? A Joane Alencar escreveu: povos indígenas não podem ficar com os ruralistas. Essa decisão legitima o massacre dos povos. Essa decisão legitima o massacre dos povos indígenas. E Adelaide Ferreira: ninguém larga a mão de ninguém, sempre juntos. Bom, não saiam daí porque vocês já sabem. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. A equipe ministerial de Jair Bolsonaro tomou posse ontem em Brasília. Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, acusado de Caixa 2. Paulo Guedes, ministro da Economia, investigado por suspeita de fraude no sistema financeiro, e militares integram o time de Bolsonaro. O repórter Leandro Chaves mostra que o alto escalão do novo governo já tem algumas metas definidas, como enfraquecer minorias. Durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro havia prometido reduzir os ministérios para 15, mas só conseguiu chegar a 22. A pasta de Segurança Pública, por exemplo, foi para a Justiça. E surgiu o Superministério da Economia, que agora cuida de trabalho, fazenda, planejamento, desenvolvimento, indústria e comércio exterior. Junto com o vice-presidente Hamilton Mourão, você tem 7 militares no primeiro escalão. O que isso significa? Significa que o grande partido de sustentação do presidente não é o PSL, mas são as Forças Armadas. É isso que sustenta, que dá consistência ao governo. Você tem um outro ministério, que é o Ministério dos Grandes Negócios, o Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, que vai liderar toda a área econômica, seja da Previdência até a Petrobras. Um terceiro setor é o setor da chantagem e intimidação. É o Ministério da Justiça, do Sérgio Moro, que conta com a Polícia Federal, com a antiga ABIN reformulada, ou seja, com aparato de inteligência e de vigilância extremamente poderoso. Uma das poucas garantias que nós tínhamos, e de modo simbólico, era todo o esforço que o Ministério do Trabalho fez ao longo de décadas, não é? E que, portanto, garantiu minimamente que os trabalhadores tivessem a CLT garantida e outros direitos. Portanto, é uma instituição diluída entre outros interesses que, a meu ver, podem colocar em risco o interesse da classe trabalhadora. Poucas horas após a posse, Jair Bolsonaro também retirou da FUNAI a demarcação de terras indígenas. A atribuição agora é do Ministério da Agricultura, comandado pela líder ruralista, Tereza Cristina. É preocupante porque a FUNAI é uma demanda, foi uma conquista dos povos indígenas dentro do governo, é uma demanda que vem desde o governo Vargas, se concretiza lá no governo Jânio, e ela serviu como era o antigo Serviço Nacional de Proteção ao Índio. Quando ele subordina o Ministério da Agricultura, ele coloca isso sob comando dos fazendeiros, que não tem nenhum interesse em demarcação, e vai ser muito complicada a política de proteção, a política de direitos dos indígenas no Brasil. Os especialistas reforçam que a equipe ministerial de Bolsonaro, da extrema-direita, favorece os empresários e enfraquece as minorias. Lamentavelmente, nós não vimos em nenhum desses discursos do 1º de janeiro
expressões como questão social, minorias, questões raciais, questões indígenas, ou seja, é isso que nós, enquanto sociedade brasileira, esperamos de um presidente. Lamentavelmente, falou-se de questões como libertar o Brasil do socialismo, como se de fato o socialismo existisse como uma grande força dominando as pessoas. Se isso fosse verdade, Bolsonaro não teria sido eleito. Afinal de contas, o que venceu foi uma alternativa mais à direita. É um governo que vai se confrontar com um país que eu não acho que vai se enquadrar nessa forma arcaica e autoritária que ele está colocando. O Brasil venceu a ditadura há mais de 30 anos. O país não vai caber nesse quadradinho que o Jair Bolsonaro e os seus desejos autoritários querem colocar para o país. Ao assumir o cargo de ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a pastora evangélica Damares Alves afirmou que, abre aspas, o Estado é laico, mas esta ministra é terrivelmente cristã, fecha aspas. A ministra autodeclarada terrivelmente cristã tem como um dos alvos o Programa Nacional de Direitos Humanos, que inclui no serviço público todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Para a ministra Damares, o texto determina que a família brasileira tem que ser destruída. A extinção do Ministério do Trabalho, primeira medida provisória editada por Bolsonaro e publicada no dia 1º, é alvo de ação no Supremo Tribunal Federal. A medida é questionada pela Federação Nacional dos Advogados. Segundo eles, a mudança representa um grave conflito de interesses e desequilibra o trabalho frente ao capital. Quem deve analisar previamente a ação é o ministro Dias Toffoli, presidente da corte responsável pelos pedidos que chegam durante o recesso. Os advogados apontam ainda a fragilização das tarefas ligadas à esfera trabalhista, o que significaria uma violação ao princípio do não retrocesso social. E é sobre os riscos de militares no comando de ministérios que o repórter André Giannucari conversou com o cientista político Paulo Nicole Ramires. O fato de militares tomarem a frente de ministérios, esse ato pode representar um risco à democracia brasileira? É um risco, porque militares estão armados. E onde há armas, você restringe o papel do debate político, que é a essência da democracia. Então, numa eventual divergência, qual será a solução? O debate ou as armas? Né? Acho que é essa a questão que fica. Nunca, em nenhum lugar, a participação de militares é saudável. Até mesmo, apesar da Venezuela ser um governo de esquerda, vejam os problemas todos que a militarização provoca, né? Então, as democracias sempre é saudável a não participação dos militares da vida pública. Em que momento político da ultradireita, esses políticos ultradireitistas encontraram terreno fértil para ascenderem ao poder, na sua opinião, professor? Então, o caminho ele é bem complexo, né? Porque anos atrás, quando éramos jovens, talvez adolescentes, a gente escutava aquela ideia de que a internet produziria aldeia global, que pessoas seriam mais tolerantes, porque poderiam ter contato com pessoas e culturas de outros lugares do mundo, mas ocorreu exatamente o inverso, né? Aquilo que o Zygmunt Bauman chamaria de ambivalência. Quanto mais a gente emprega a razão, problemas imprevistos vão surgindo. Qual foi esse problema imprevisto no caso da política brasileira? Pessoas que, notadamente, manteriam seus preconceitos e visões reacionárias e ultra de direita mantidas em sigilo ou muitas vezes num âmbito muito privado, essas pessoas começaram a publicar essas notícias. Isso também foi angariado pelas fake news, estratégias literalmente de mercado que favoreceram não só Donald Trump, mas também o Brexit, e o próprio Bolsonaro foi eleito seguindo essas estratégias mercadológicas eleitorais que acabam influenciando uma série de indivíduos indecisos ou simplesmente ignorantes, sem acesso a uma educação, e mesmo aqueles que têm acesso à educação têm uma educação meramente instrumental, técnica e não reflexiva. Engenheiros, professores de universidade, a gente vê todo tipo de público, né, que, enfim, de repente começou a migrar para uma interpretação mais conservadora. Sendo que 10, 15, 20 anos atrás estava na boca de todo mundo democracia, respeito à diversidade. Então essa virada ela se deve muito à internet, às redes sociais e à capacidade que elas têm de influenciar o pensamento das pessoas. Pessoas que, como eu disse, com menor ou maior grau de letramento,
tem um conhecimento meramente técnico, instrumental e não reflexivo, e isso é o que justifica essa onda de violência verbal, de uma narrativa voltada contra os direitos humanos, principalmente contra negros, mulheres, homossexuais, o que é perigoso, né? A gente tem que pensar nessa situação nas minorias, como elas ficam. Não só as minorias, mas também grupos de esquerda, já que Bolsonaro tornou-se conhecido através das próprias redes sociais. Ele é um meme, na verdade, né? Surge como um meme e assim acaba prevalecendo. E enquanto meme, ele tem como característica, assim como as fake news, o caráter mais emotivo, né? Ou seja, convencendo as pessoas a adotarem posturas voltadas às suas emoções, sentimentos, e geralmente um sentimento com a narrativa do ódio. Professor, obrigado pela presença aqui no seu jornal mais uma vez. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Só uma correção, o nome do cientista político que vocês acabaram de acompanhar é Paulo Nicole Ramírez e não Paulo Nicole Ramírez, como eu havia dito anteriormente. Em seu primeiro decreto como presidente da República, Jair Bolsonaro elevou o salário mínimo brasileiro de R$ 954 para R$ 998, abaixo dos R$ 1.006 aprovados pelo Congresso. Ou seja, foi um aumento para baixo. O resultado é que o reajuste é o segundo menor em 24 anos, desde a implantação do Plano Real em 1994. Veja agora outros destaques desta quarta-feira. Papa Francisco faz alerta e critica a proliferação das armas no mundo. Na mensagem publicada no primeiro dia do ano, o pontífice afirma que manter o outro sob ameaça significa reduzi-lo ao estado de objeto e negar sua dignidade. Bebê de 11 meses é retirado com vida dos escombros de um prédio residencial que desabou na Rússia. A criança ficou pelo menos 35 horas soterrada em uma temperatura de menos 17 graus. A explosão, supostamente causada por um vazamento de gás, danificou 48 apartamentos. Segundo autoridades locais, 8 pessoas morreram e outras 37 estão desaparecidas. Sobe para 15 o número de mortos e para 20 o de desaparecidos após deslizamento de terra na ilha de Java, na Indonésia. De acordo com a Agência Nacional de Desastres do país, a falta de equipamentos de energia e o mau tempo têm dificultado os trabalhos de resgates. Em outubro, inundações e deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais deixaram pelo menos 22 mortos na ilha de Sumatra. O prefeito é assassinado logo após tomar posse em Tlaxiaco, no México. Alejandro Aparicio foi atingido por vários disparos enquanto percorria a pé as ruas da cidade. De acordo com autoridades locais, o suspeito do ataque foi detido. A polícia investiga as motivações para o crime. Parlamentares iraquianos pediram uma sessão extraordinária para expulsar tropas americanas do país. A votação acontece após a passagem surpresa de Donald Trump pelo Iraque na semana passada. Para os parlamentares, a visita foi arrogante e violou normas diplomáticas. Trump deveria ter se encontrado com o primeiro-ministro iraquiano, mas a reunião foi cancelada. A visita aconteceu após Donald Trump determinar a retirada de 2.000 soldados americanos da Síria, medida que surpreendeu diversos países, como analisa o comentarista internacional Flávia Guiar. Há alertas no sentido de que a posição de Trump pode ter sido provocada por um desejo de se reaproximar da Turquia, já que Tayyip Erdogan, o presidente turco, considera a organização curda que combate o Estado Islâmico na Síria também uma organização terrorista. Além disso, essa organização liderada pelos curdos, chamada de Forças Democráticas da Síria, cuja principal força é a Unidade de Proteção Popular dos curdos, né? Ela domina praticamente 1/3 do território sírio, é considerado o território mais rico da Síria em petróleo, gás e outros recursos naturais, além de ter uma grande quantidade das terras aráveis disponíveis naquele país, né? E Erdogan pretende fazer agora uma ofensiva, ou pelo menos vem anunciando através de porta-voz do seu governo, a intenção de fazer uma ofensiva nesta região da Síria para conter e afastar, ou pelo menos se contrapor ao domínio dos curdos, que não têm armamento pesado.
já há um deslocamento de tropas turcas para a fronteira com a Síria, nessa região, e também agora o próprio Bashar al-Assad ordenou o deslocamento de tropas do governo de Damasco para esta região dominada pelos curdos também, provavelmente tentando também recuperar controle sobre uma parte da região e se contrapor igualmente a essa futura possível presença de tropas da Turquia. Além disso, os analistas vêm apontando que certamente esse movimento de Trump vai abrir a possibilidade de aumentar a influência da Rússia e do próprio Irã na região. Talvez até porque os curdos, para se protegerem contra Erdogan, tenham de recorrer a uma aliança maior com a Rússia, com o Irã, uma vez que o próprio governo de Damasco também não vê com bons olhos esse domínio dos curdos sobre uma parte do seu território originalmente. Flávia Aguiar para a TVT, direto de Berlim. Você acompanha agora como fica o tempo nesta quinta em São Paulo e outras cidades. Sol aparece entre nuvens nesta quinta-feira em São Paulo. Máxima de 32 graus e mínima de 20. Chove forte em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Tempo abafado com variação de nuvens pela manhã e períodos de sol. A partir da tarde podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Máxima de 32 e mínima de 20 graus. Já em Mogi das Cruzes, dia ensolarado com aumento de nuvens à tarde. Previsão de chuvas localizadas. Máxima de 30 graus e mínima de 19. Em Brasília, tempo parcialmente nublado durante todo o dia, sem previsão de chuva. Máxima de 27 e mínima de 18 graus. Moradores de Mariana, na região central de Minas, ajudam no cultivo de uma horta comunitária. Em troca, eles arrecadam dinheiro, experiência e ainda se afastam das drogas. A reportagem é da TV Top Cultura. As mãos sujas de terra são marcas dos usuários que trabalham na horta comunitária. Essas mãos já plantaram couve, cebolinha, mostarda, alface, dentre outras hortaliças. É eles que se organizam, se dão muito bem, se respeitam muito um ao outro, respeitam o espaço. Eu venho aqui assim, muito oscilantemente, mesmo para deixar eles bem à vontade, e eles têm correspondido com aquilo que a gente espera. Foi durante um café com prosa promovido pelo CAPES e pelo CREAS que os próprios moradores em situação de rua sugeriram a criação de uma horta comunitária aqui no CRIA. Eles chegam com a quantia que vendem, às vezes dá 20 por dia, dá 13, às vezes dá 8. E aí a gente vai juntando durante... Aí no final de semana eles resolvem se eles querem receber naquela semana ou se querem na outra. E aí a gente divide entre eles. Edson foi resgatado das ruas e com as vendas das hortaliças consegue gerar a própria renda. Eu ganho dinheiro, né? Cai pra mim é melhor, ganhar dinheiro é melhor. Senão eu ficava na rua sozinho, sentado na rua aí, ninguém ligava pra mim, mas... Ao participar do projeto, Edson percebeu também a importância de dar continuidade aos estudos. Estudar é melhor, quem estuda vence. Quem não estuda não vence. A horta comunitária se tornou um momento terapêutico para os usuários do projeto. No programa da redução de danos, porque enquanto você está aqui de manhã, toma um café aqui, tem um lanche, a padaria Escola cede um lanche para a gente, para eles, é um tempo que a gente entende, percebe muito que eles conseguem se afastar do uso abusivo de álcool e outras drogas. De carona em uma moto roubada, Kesley Alexandre, de 13 anos, morreu no último dia 25 de dezembro após perseguição da Polícia Militar na comunidade Espama, na zona oeste de São Paulo. Moradores que acusam a polícia de ter causado o acidente fizeram um ato de protesto. Incomodados, vizinhos que moram em condomínios de luxo querem agora a remoção da comunidade. A reportagem é de André Gianocari. A tragédia causou revolta na comunidade. Em protesto, um ponto de ônibus e lixeiras foram destruídos. Objetos foram queimados na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, que dá acesso à comunidade. Foi uma manifestação de revolta que qualquer um fazeria, independente de morar numa comunidade, numa favela, numa área nobre, porque é muito triste ver um adolescente, onde a polícia, eu não tenho medo de falar, perseguindo uma moto, pegou o carro e jogou em cima da moto, o adolescente bateu a cabeça no poste, morreu, e aí a polícia foi omissa. Ela não socorreu o adolescente, deixou o adolescente morrer.
A ação incomodou os moradores dos condomínios de luxo ao redor. Em resposta, eles iniciaram um abaixo-assinado pedindo a remoção da comunidade. O documento já conta com mais de 3.500 assinaturas e coloca em risco a moradia de pessoas que já estão há mais de 30 anos no local. Antes do pessoal que mora no entorno chegar aqui, essa comunidade já estava instalada aqui. Então aqui tem famílias, né, trabalhadores, tem avós, tem pai de família. Então a gente está aqui muito chocado com o fato ocorrido, né? Infelizmente, né, a gente pede nesse momento para que a justiça seja feita. E o que mais a gente fica chateado, o nosso movimento em especial, é de um abaixo-assinado que estão tentando, que estão fazendo para remover essa comunidade. E nós vamos estar junto dessa comunidade com certeza, porque aqui mora trabalhador e trabalhadora. Eles falam que é um bando de favelado, que são tudo maloqueiro, tipo, eles vão chegar ali se tem 2, 3 ali no ponto, eles já dizem que estão com medo de passar, com medo de ser roubado, coisa que não acontece mesmo, porque a gente vai e conversa com o pessoal, cobra mesmo, não deixa acontecer nada disso, né? Na verdade, já estão passando por processo de regularização, né, fundiária. Na verdade, a maior parte aqui já é da prefeitura e parte é privada. Infelizmente, a questão da especulação imobiliária, ela vem engolindo as ocupações, né, as comunidades, né? É o que está acontecendo aqui no Espama. O processo e que, na verdade, está trazendo dignidade, né? Tirar da informalidade a comunidade e trazer para o mundo, na verdade, né? Você vai ver a seguir, no Rio Grande do Sul, comunidade tem moeda própria. O seu jornal volta já. É rapidinho. Olá, pessoal. Olha eu aqui de volta com seus comentários e eu leio agora da Fátima Soares Leal. Ele não governará para todos e sim para determinados grupos. O Francisco Trigueiro, o discurso de ódio, as ações de ódio espantou o mundo. E o Carlos Alberto dos Santos, não tinha povo naquela posse porque não era para o povo. Daqui a pouco eu volto com mais comentários, não saiam daí. Começou hoje nas redes sociais a caça a servidores com posições contrárias ao governo de Jair Bolsonaro. A informação é do jornalista Ascânio Seleme, do jornal O Globo. Segundo o jornalista, o pente fino está sendo feito entre todos os funcionários sem estabilidade que ocupam cargos comissionados. Se a pessoa tiver postado alguma coisa como "ele não", "fora Temer", "foi golpe" ou "Marielle vive", será sumariamente demitida. A administradora Desirê Queiroz, favorita para o cargo de secretária nacional da Juventude, deve ser vetada pela ministra Damares Alves por ter defendido em rede social a vereadora assassinada Marielle Franco. Wilson Witzel, novo governador do Rio de Janeiro, terá pela frente um estado falido, corrupção e violência. Na reportagem de Adriana Maria, veja a análise sobre o novo governo e como fica a composição da Assembleia Legislativa. Wilson Witzel, do PSC, é o novo governador do estado do Rio. Durante a campanha, o combate à criminalidade foi a sua maior bandeira e reafirmada no seu discurso de posse. Vamos reorganizar as estruturas policiais para serem capazes de investigar, de prender aqueles que comandam o crime organizado e fazem da lavagem de dinheiro a fonte que abastece o comércio de drogas,
armas e a desgraça e o câncer da corrupção. O novo governador recebe um estado falido. Pega o Estado nessa situação pelo lado econômico difícil e agora a gente vive um momento também de crise política, né, do sistema representativo. Então ele tem dois tipos de crises para lidar. É a questão da violência também, que a gente vê que vem crescendo, né, aqui no Rio de Janeiro. E como lidar com essa nova Assembleia também. A maior bancada da Alerj ficou com os partidos de direita. A esquerda entra muito fraca, né, porque o PT perde cadeiras, entra só com 3 deputados, tinha 6 deputados. A gente tem o PSOL, sim, conseguiu manter 5 cadeiras. Então é uma bancada, mesmo unida, muito pequena, né? A gente vai ter um embate, provável embate que seja vencido por eles mesmo, né? Pelo lado mais da direita. Para a segurança, Witzel prometeu medidas polêmicas, como abater qualquer criminoso que esteja com fuzil. Se formos fazer uma operação, quem estiver lá, se não se entregar, será abatido, ou então será preso. Para Carolina de Paula, o cenário é nebuloso. Eles vão acabar ficando com um poder muito forte, concentrado nesse executivo que já vai predominar, né, para esse lado mais da polícia, né, fortalecendo esse poder policial. E a questão da defesa dos direitos humanos também vai para o PSL, que também já coloca um alinhamento com essa política do governador. Então você tem uma perda tanto no executivo quanto no legislativo, dentro da mesma área, deixando a cobrança e essa questão de fiscalização totalmente para a sociedade. A gente vai ver se a sociedade vai conseguir se organizar nesse sentido de fiscalizar e cobrar, porque se for depender do legislativo é muito complicado. E uma das novidades do século XXI são as moedas criadas como alternativa ao dinheiro tradicional, caso das conhecidas bitcoins que têm movimentado a rede de computadores. No Sarandi, bairro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma ideia similar está sendo usada no comércio local. A reportagem é de Guilherme Oliveira. As notas do Justo estampam lugares conhecidos do bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. É com elas que muitos moradores realizam pagamentos desde 2016 na comunidade. O Justo, ele serve para fomentar o comércio local. Assim, os moradores da comunidade não levam o seu dinheiro para fora. Por exemplo, para o centro, como a maioria dos moradores trabalham fora da comunidade, trabalham no centro ou até mesmo nas avenidas próximas aqui, acabam consumindo aonde é de proximidade e de facilidade do seu emprego. Na nossa comunidade, a gente tendo essa moeda local, o comércio aqui dentro é fomentado porque o real não sai daqui de dentro da comunidade. Assim, os comerciantes conseguem dar o desconto para o cliente, fidelizando o cliente e gerando mais empregos para as pessoas da comunidade, não os de fora. O dinheiro ele foi convertido em uma mercadoria, né, pelo sistema capitalista. Então, neste momento, nós temos o sistema financeiro que suga as riquezas do que se produz na sociedade e o transforma em uma ciranda para produzir riqueza e gerar cada vez mais o lucro e beneficiar apenas as grandes corporações internacionais, tirando o que é o fundamental que produz a riqueza, que é o que se produz nos diferentes territórios e o que produzem as pessoas e os trabalhadores. O Justo é aceito como forma de pagamento desde farmácias e mercados até a creche da comunidade. A gente está aceitando, né, a moeda Justo, e está também concedendo desconto de 10% na compra com o Justo. A gente recebe os Justos na escola, né? Todos os pais que pagam com a moeda têm um desconto de 10% na mensalidade. Ele gira bastante aqui na nossa escola, vários pais já pagam na moeda, né? E está sendo bem quisto na comunidade. O seu jornal termina aqui. A luta por direitos humanos e democracia continua neste ano que se inicia. Uma boa noite a todos e a todas. Até amanhã, pontualmente às 7 da noite. Até lá!
Olá, pessoal. O jornal terminou. Gostaram da edição desta quarta-feira? Eu espero que sim. E vamos aos comentários. Eu leio do Mauro Grilo Gentil. Viveremos em tempos difíceis pela ignorância de alguns brasileiros e brasileiras. Bom, André Guimarães, ele comentou aqui com a gente, Witzel não me representa. E a Ângela Regis, discurso da extrema-direita só fala em perseguir, prender, reduzir. Proposta de construir nada. Bom, agradeço a todos que participaram com comentário, pela companhia também nesta quarta-feira, pela interatividade aqui comigo. E não se esqueçam, pontualmente amanhã, às 7 da noite, tem mais notícias, informações e os seus comentários aqui na TVT. Beijo grande, até lá!